combinação de um conjunto de elementos da natureza, como relevo, tipos de solo, clima, hidrologia e as formas de vegetação, formam uma unidade paisagística chamada de domínio morfoclimático. O conceito de domínios morfoclimáticos foi utilizado pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber, cujo objetivo era fazer um levantamento da diversidade paisagística do território brasileiro. O território brasileiro é composto por 6 diferentes domínios morfoclimáticos, que são o domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio dos mares de morros, domínio das caatingas, domínio das araucárias e o domínio das pradarias. Este mapa do território brasileiro representa os domínios morfoclimáticos através de cores. A cor verde representa o domínio amazônico, a cor azul representa o domínio do cerrado, a cor laranja representa o domínio dos mares de morros, a cor amarela representa o domínio das caatingas, a cor preta, o domínio das araucárias e a cor roxa, o domínio das pradarias. A cor rosa representa as faixas de transição. Nessas faixas são encontradas características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Algumas faixas de transição conhecidas são o Pantanal, o Agreste e os Cocais. O domínio amazônico situa-se na região norte do Brasil, abrangendo os estados Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. É a maior região morfoclimática do país, com uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 60% do território nacional. O relevo é formado em sua maior parte por terras baixas, mas também há a presença do Planalto Norte Amazônico. O clima deste domínio é o equatorial, que é o clima mais quente e mais úmido da Terra. A vegetação predominante é a floresta equatorial amazônica, que contém uma grande biodiversidade. A hidrografia apresenta a Bacia Hidrográfica Amazônica, que é a maior bacia fluvial do planeta, ocupando 1/4 das terras da América do Sul. Os solos da região do domínio amazônico são pouco férteis. O domínio dos cerrados localiza-se na porção central do território brasileiro, abrangendo os estados do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Bahia, Maranhão e Minas Gerais. Detém uma área de 45 milhões de hectares, sendo o segundo maior domínio por extensão territorial. O relevo é formado por planaltos como as Chapadas e Chapadões. O clima deste domínio é o tropical, com uma estação seca bem definida. A vegetação predominante deste domínio é o cerrado, composto por campos que apresentam árvores retorcidas com cascas grossas. A hidrografia apresenta rios que diminuem muito na época das secas e transbordam na época das chuvas. Os solos são pobres e ácidos. O domínio dos mares de morros acompanha a faixa litorânea brasileira, do Nordeste até o sul do país, obtendo uma área total de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. O relevo é formado por planaltos e serras do Atlântico, como os morros ondulados e as áreas serranas. O clima deste domínio é o tropical de altitude, com uma estação seca e outra chuvosa. A vegetação predominante é a Mata Atlântica, que infelizmente está muito devastada. Também apresenta campos e cerrados. A hidrografia apresenta a Bacia do Paraná, com rios muito importantes pelo grande potencial hidroelétrico. Os solos são férteis e muito suscetíveis à erosão. O domínio das Caatingas localiza-se no Nordeste brasileiro, conhecido como Polígono das Secas, abrangendo os estados do Ceará, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, com uma extensão de aproximadamente 850 mil quilômetros quadrados. O relevo é formado por depressões interplanáuticas, como as chapadas e serras. O clima deste domínio é o semiárido, com chuvas escassas e mal distribuídas. A vegetação predominante é a caatinga, composta por arbustos espinhentos e cactos, além de árvores que perdem suas folhas na seca. A hidrografia possui rios temporários ou intermitentes. O Rio São Francisco é o único perene. Os solos são ricos em minerais e pobres em matérias orgânicas. O domínio das araucárias localiza-se entre o sul paulista e o norte gaúcho, ocupando uma área de 400 mil quilômetros quadrados. O relevo é formado por planaltos. O clima deste domínio é o subtropical.
A vegetação é composta pela mata das araucárias ou pinheirais. A hidrografia apresenta as bacias do Paraná e Uruguai, com importantes rios para navegação e geração de eletricidade. Os solos são diversificados, mas a maioria possui uma grande fertilidade natural. O domínio das pradarias situa-se no extremo sul do Brasil, no sudeste gaúcho, ocupando uma área de 450 a 800 mil quilômetros quadrados de extensão. O relevo é formado por planícies e colinas. O clima deste domínio é o subtropical. A vegetação é rasteira, com gramais que foram imensos campos muito utilizados para a pecuária. A hidrografia apresenta as bacias do Uruguai e Jacuí, composta por rios de planícies. Os solos dessa região são muito férteis.